Como ser nomeado perito judicial? Essa é uma das maiores dúvidas do pessoal que se cadastra como perito judicial e não sabe como buscar a sua nomeação. Como conseguir essa nomeação? Quer saber mais? Vou te dar 5 dicas hoje de como você acelerar esse processo e conseguir ser nomeado pelo juiz para ser perito judicial. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Então, a maior dúvida do pessoal é exatamente essa: como conseguir ser nomeado? Todos os vídeos que eu posto no YouTube sempre tem um comentário. Ah, eu não consegui ser nomeado. Ah, me dá dicas de como ser nomeado. Como eu consigo a nomeação? Todo mundo tem essa dúvida e é muito normal isso acontecer. Óbvio, você vai lá, faz seu cadastro, coloca todas as informações, se dispõe ao tribunal para ajudar e não recebe nenhum retorno. Obviamente que existem trajetos e dicas para você conseguir acelerar esse processo, inclusive estratégias que a gente pode abordar na minha turma de mentoria. Quem quiser saber mais, clica aqui nesse link e veja lá no meu site. Na mentoria a gente tem estratégias muito bem embasadas e estratégias validadas, inclusive, para que a gente consiga essas nomeações. Mas e como é que eu vou conseguir essas nomeações? Dica número 1, currículo. Ora, veja só, entendam a nomeação como uma escolha de uma candidatura. Se equipara muito a uma proposta de emprego, não é verdade? Então você está lá, entre muitos outros, se candidatando a um emprego de auxiliar de justiça. Essa é a realidade. E para que você se diferencie dos demais, você precisa ter seu diferencial. O currículo já pode trazer esse diferencial para você. Tá? Um currículo bem feito, bem elaborado, bem organizado e direcionado para a perícia é muito importante. Por que eu digo direcionado? O juiz não quer saber quantos anos você tem de balcão de farmácia. Ele quer saber se você tem expertise em farmacologia, se você tem expertise em medicamentos. Ele quer saber pelo menos se você tem conhecimento do CPC, que é o Código de Processo Civil. Então são coisas que estão direcionadas à perícia. Não adianta você colocar informações que não são tão relevantes assim. Então a elaboração desse currículo bem feito, bem elaborado, pode sim lhe auxiliar na escolha do juiz para que lhe indique como perito judicial. Vamos para a segunda dica: atualização. Quando eu falo de atualização, não só a atualização curricular, mas as atualizações dos dados. Toda vez que você faz um cadastro no tribunal, esse cadastro ele fica lá válido por um certo tempo. Se esse cadastro não for movimentado, não for atualizado constantemente, e a gente indica e os próprios tribunais pedem para que se faça isso pelo menos uma vez ao ano, se esses dados não forem atualizados, eles podem cair na lista ou ficarem inativos. Então você vai lá, faz o seu cadastro, espera sentado ser nomeado, sua nomeação nunca vem, passa-se um ano, passa-se 2, passa-se 3 e nunca vai vir mesmo, porque você não atualizou. Então aquele cadastro provavelmente já vai estar nos inativos. Então você não vai conseguir de forma alguma ser nomeado desta maneira. Então a atualização do cadastro e do currículo junto ao cadastro também faz muita diferença. Meus alunos, eles aprendem a fazer isso não só uma vez ao ano. A gente faz essas atualizações de 6 em 6 meses. Não só curricular, mas até as próprias apresentações. E aí eu já trago a terceira dica: apresentação. Ora, quem quer ser visto precisa aparecer. Então você faz o seu cadastro, você manda seu currículo, mas você não diz para que você está ali, você não diz a proposta que você tem, né, o porquê você quer auxiliar o juiz, não vai fazer sentido. Então a apresentação é muito importante. Uma carta de apresentação, inclusive junto ao próprio currículo, pode ser enviado tanto para as varas, como pode ser entregue impresso nas mãos dos auxiliares de justiça lá nos tribunais, nas varas civis, por exemplo. Então ou você gasta só de sapato indo até os tribunais e fazendo esse corpo a corpo, ou você pode fazer isso de forma online, pelo próprio computador, né, mandando e-mails para esse pessoal, tentando contato com eles e assim se apresentando.
Então a apresentação ela é muito importante, porque isso inclusive aumenta as suas chances de demanda. Enquanto farmacêutico, por exemplo, a gente tem muito processo aí rolando e outros profissionais de saúde sendo nomeados para atuar. Porque muitas vezes os juízes e auxiliares sequer sabem que existem farmacêuticos cadastrados naqueles tribunais. Então, quando se fala de medicamentos, se fala de terapias, por exemplo, muitas das vezes o juiz ele vai nomear um médico ao invés de um farmacêutico. E isso pode gerar uma demanda reprimida. Se você se apresenta, se você diz, olha, doutor, sou farmacêutico, sou especialista em farmacologia, estou aqui para auxiliá-lo no que der e vier. Com certeza, processos em que envolvem medicamentos, ele vai escolher o farmacêutico e não mais o médico. Mas para que isso aconteça, ele precisa saber que você está lá e que você está ativo. Então a apresentação ela é muito importante, é essencial, inclusive, para que você seja conhecido e nomeado pelo juiz. E aí temos a quarta dica, a própria apresentação. Essa apresentação ela não precisa ser, nem deve ser apenas uma vez. Você faz a sua carta de apresentação, apresenta. Isso via online, por exemplo, por e-mail ou até mesmo presencial. Isso não morre aí. Assim como as atualizações do seu cadastro que precisam ser feitas anualmente, as apresentações também precisam ser feitas rotineiramente. Meus alunos da mentoria fazem isso de 6 em 6 meses ou até de 4 em 4 meses. Enchem as caixas de mensagem dos tribunais dizendo eu estou aqui, eu estou apto. Por quê? Quanto mais você é visto, mais fácil você será lembrado. Então, quanto mais você se apresenta e você repete isso muitas vezes, você acelera o processo. Você não cai no esquecimento do auxiliar ou do juiz. Então, a apresentação ela é extremamente necessária, juntamente com o currículo e a carta de apresentação, para que você faça toda a sua estratégia e direcione isso para que isso se torne uma nomeação lá na frente. E a quinta dica para você ser nomeado é você repetir todos esses passos. Então você fez o seu currículo, manteve seus dados atualizados, fez a carta de apresentação e se apresentou, repete todo esse processo muitas e muitas e muitas vezes. Não tem outro caminho. Esse é o caminho ideal, tá? E aí eu venho com uma dica bônus para você. A sexta dica é se inscreva na minha mentoria e aí a gente tem estratégias bem mais elaboradas para que você acelere esse processo de nomeação, tá? Meus alunos de mentoria geralmente são nomeados logo nos primeiros meses de mentoria. Por quê? A gente acelera alguns processos para que eles sejam logo nomeados e aí a gente começa a trabalhar em cima dos processos de nomeações que eles mesmos recebem. São estratégias já feitas individualmente, feitas estratégias ali para buscar as nomeações em tribunais diferentes, porque cada aluno está em um tribunal diferente, mas todas elas funcionam de maneira muito assertiva. Então clica no meu site, vai lá, faz seu pré-cadastro, fala comigo e a gente vê uma vaga para você. Aproveita que essas vagas são limitadas, tá? Então vai lá e não perca essa oportunidade. E aí, gostou das dicas sobre nomeação da perícia? Tem mais alguma dúvida? Comenta lá embaixo, faz alguma pergunta, interage lá que a gente responde e manda isso para os seus colegas que também têm dúvidas sobre isso. Né? Se cadastraram e não sabem como vão fazer para receber nomeação. Compartilha esse vídeo, curte lá e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Valeu?